Eu era criança quando vovó adoeceu e fomos morar em Serra Grande, interior de Quatipuru, no interior do Pará. Apesar da mudança, a infância em Quatipuru foi fantástica, no tanto de brincadeira e aventura que vivi, mas nem tudo é boa lembrança. A casa de minha avó era afastada de tudo e de todos. Para o centro do município eram quase 2 horas de carro. Os vizinhos que havia, todos moravam na longura das coisas do mato. Perto da casa da avó, de criança, só havia Zeni e Nete, duas irmãs atentadas a dar nó em trilho. Zeni e Nete sempre me colocavam em bronca, inventando 1000 brincadeiras malucas e coisas extraordinárias. E eu, a mais nova, meio que aceitava o comando das irmãs, minhas únicas amigas naquele recanto de mundo perdido, cercado de imensidão, mato e água. Minha mãe, coitada, se dividia em cuidar da avó e cuidar da casa, e nisso eu ficava meio a Deus dará, brincando com os bichos do sítio e rindo das presepadas das meninas. Talvez por isso nem tenha percebido quando disse que ia banhar eu, Maiseni e Nete no igarapé. Minha avó sempre dizia para tomar cuidado com o igarapé e mato. Segundo ela, que nunca saiu dali, ao redor daquele vazio todo havia monte de coisa que os olhos não podiam ver, e que somente com o tempo se conseguia entender e respeitar. Naquela época, eu não entendia. Naquele dia, as meninas propuseram de a gente ir no igarapé que ficava mais distante, uns 2 quilômetros dali, porque, segundo ela, era a morada da Mãe d'Água. Eu morria de medo da Mãe d'Água, assim como morria de medo da Matinta, e elas sabiam bem disso. Apesar de tudo, aceitei. E tu vais mesmo, moleque? Eu vou. Mas tu tens medo da Mãe d'Água? E riram de mim. Tenho medo, mas voinha disse que basta voltar antes da hora dela, que é seguro. E como se duvidassem de mim, foram o caminho todo rindo e tentando me meter medo. E quando a gente chegou, nem lembrei de pedir licença, nem peguei água na concha da mão para fazer sinal da cruz, igual mamãe tinha ensinado. Na ânsia de ver aquela água linda, só quis saber de me divertir, e de fato o dia foi bom. Tomamos banho, pulamos de galho, fizemos tudo. E da diversão ser tanta, e de não termos relógio, que nem existia naquela nossa vivência, calculamos mal a hora, e quando vimos, o sol já mostrava a partida. O fim da tarde chegava, e com aquele, a hora da Mãe d'Água, coisa que nunca me explicaram direito. Na hora do medo, não há orgulho que persista. Nete, Zeni, vamos rápido, logo mais não tem sol e a gente volta no escuro. Ah, mas tá com medo da Mãe d'Água? Não, menti. Mas pode ter onça, pode ter bicho. Bora rápido, por favor. Então, nos vestimos e corremos. Como sempre fizemos nos caminhos curtos no meio do mato, fomos correndo um atrás do outro, e eu, caçula, fui ficando para trás. As risadas alegres das meninas que aos poucos foram sumindo nas curvas da mata e se tornando assustadoras. Apesar do banho, eu estava cansada. Quanto mais corria, as pernas pequenas, mais as irmãs pareciam distantes de mim. No meio do desespero, a mata parecia se fechar cada vez mais, como se o verde quisesse me dar um abraço estranho e não querido, mas ainda assim eu corria. Enquanto isso, de relance, ouvia as risadas das duas, parece que propositalmente mais estridentes, justamente para me assombrar naquela hora solitária. Zeni, Nete, me esperem! Mas quanto mais eu gritava, mais sozinha ficava, enquanto o sol sumia. Não sei quanto tempo corri, nem a distância, mas tudo começou a ficar estranho, porque a mata em que entramos para chegar no igarapé nem era tanta, uns 10 minutos de caminhada. E eu corria, fazia meia hora, no cálculo apavorado que eu fazia. Cansada, parei e foi aí que vi, no meio daquela mata que escurecia, cercada pelo barulho dos bichos camuflados pelo verde, pelo barulho dos bichos que rastejavam longe dos meus olhos, vi as duas demônias rindo de mim, meio escondidas por trás de um tronco de
ouricure caído no caminho. Não sei como elas fizeram aquilo, mas em algum momento da minha correria se esconderam no caminho e agora estavam lá atrás, distantes de mal vê-las. Vem aqui, moleca! Elas gritavam, enquanto riam aquela risada que parecia estar ao redor de mim. Enquanto me chamavam, com gritos estridentes e gestos firmes, as duas correram novamente em direção ao igarapé sem me esperar. Zeni, Nete, voltem aqui! Como única resposta, a mata mandava as risadas das meninas, como se as duas estivessem correndo ao meu redor. Como sempre, elas corriam mais rápido do que eu, mas só via minhas amigas da cintura para cima, como se a noite que chegasse fosse tão traiçoeira que me fizesse ver coisas. E quanto mais eu corria, mais distante elas pareciam de mim, sempre me chamando de volta à água. No mesmo caminho longo, que na minha memória era curto, elas sempre estavam à minha frente, se escondendo em troncos caídos, arbustos e matos, sempre com gritos finos e violentos, e as risadas estranhas e altas. Eu estava absolutamente encantada com aquilo. Mas ainda lembro de ter pensado em voltar, em deixar as duas ali. Mas o que eu devia fazer? Eu era criança, devia ter uns 5 anos, sozinha naquela mata que parecia não acabar. E minha única segurança eram as duas responsáveis por mim. Foi quando me vi diante do rio novamente. Naquela hora, não conseguia entender o que tinha acontecido. Como as duas podiam ter sido tão rápidas assim? Porque, meio minuto antes, eu as tinha visto correndo no meio do mato, rindo da minha cara, gritando, me chamando. E agora elas estavam lá, no meio do igarapé. As duas irmãs estavam nuas, sérias, olhando para mim, de pé na beira. — Que vocês estão fazendo aí? Bora pra casa, eu falei. Vamos banhar mais um pouco. Entra aqui, disse Nete. Não, Nete, essa hora não tem mais banho. Bora? E ela retrucou. Só mais um pouco, moleca. Não tem problema. Eu não tinha escolha. A noite já vinha longa, caminhando rápida para engolir o caminho, e eu dependia delas, ainda mais aquela hora. Mesmo que a volta fosse tortuosa, só sentia segurança se fosse com elas. Então, comecei a tirar minhas roupas para voltar à água. Não sei a razão, mas naquela hora comecei a chorar. Ainda fico pensando se era um transe, se no fundo eu sabia o que estava acontecendo, numa réstia de consciência. E assim me despi e me preparei para pular. E já estava com os olhos fechados, com o ar tampando o nariz. Foi quando senti um forte puxão pelos cabelos e caí pelada na lama da beira do rio. Acordei do transe com um grito muito brabo. — Que você tá fazendo, garota? E era Nete, suada, que me segurava forte nos braços, como se a evitar minha perdição. — Nete? Zeni? Caramba, garota, faz tempo que a gente está te procurando. Perdida, eu via as duas na minha frente e ao mesmo tempo buscava as duas no meio do rio. Mas só tive tempo de ver um vulto grande que mergulhava, fazendo onda e subindo nas águas. Mas eu vi vocês aqui, vi vocês atrás de mim, me chamando e gritando comigo. Claro que não! Estávamos escondidas lá na frente, íamos te assustar, mas quando a gente viu, tu voltaste correndo para cá. E do nada, acho que todos tomamos consciência do que havia acontecido. E corremos, no meio daquela mata horrenda com um barulho infernal de bichos ao redor. Corremos desesperadas, de mãos dadas, pois sabíamos que havia ali encantamento de coisa d'água, de coisa da mata, e era nossa vida em risco. Nem sei como corremos tão rápido, só sei que pouco depois estávamos na cozinha da casa, molhadas, chorando de desespero. Quando contamos para minha mãe, vovó se desesperou, pois sabia dos feitiços da mãe d'água e do pouco que escapamos. E lembro até hoje do abraço cheio de medo de minha mãe, enquanto a voz da minha avó rondava ao lado dizendo: crianças, vocês escaparam por pouco, foram encantadas e por pouco não estavam no fundo agora. A gente chorando, esperando os corpos boiarem. Fim. Oi, eu sou a Moema e antes de irmos para a próxima história, deixa o seu like para eu saber que você gostou e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Pois bem, vamos para o próximo relato. Era agosto de 1977. Ninguém sabe bem o dia. Meus pais moravam no edifício Bogotá,
1302, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro. Minha mãe fazia doutorado em letras, meu pai tentava derrubar a ditadura e naquele belo dia perdido, eles resolveram se amar. Daquele amor incandescente, minha mãe engravidou. Por todas as razões eu deveria ter nascido carioca. Mas ao fazer uma visita à maternidade, minha mãe descobriu que eu não ficaria junto dela após o parto, mas num berçário. E ela disse: "Jamais vou roubar o meu bebê lindo." Diante disso, mamãe se meteu de mala e cuia num avião da Transbrasil e se mandou de volta para Belém. Isso já em março, eu já beirando o mundo. Chegando aqui, onde morar? Minha mãe tinha sido recém-aprovada como professora na UFPA e deu entrada num pequeno apartamento. Residencial Batista Campos, que apesar do nome, fica no Jurunas. Era um apartamento novinho, mas meu pai teimou em fazer reformas que demoraram e demoraram. E fomos passar essa temporada na casa de minha avó paterna, Daisy. Uma casa grande e quieta. Meu avô trabalhava muito. Meu pai tinha acabado de montar uma banca de advocacia e minha avó vivia na rua. Conclusão: minha mãe, barriguda de mim, ficava sozinha aos cuidados de uma empregada chamada Lídia, vinda das Brenhas de Capanema. Lídia era baixa, tinha uma bunda enorme e vivia rebolando. Minha mãe chamava: "Lídia, Lídia!" E 10 minutos depois aparecia Lídia perguntando: "Dona Lila, a senhora me chamou?" Com a cabeça escorada no punho da vassoura. Lídia vivia contando histórias de visagens para minha mãe. No dia 10 de maio, minha mãe foi ao médico e ele foi taxativo. Essa criança só nascerá no dia 20 de maio. Pois bem, no dia seguinte, 11 de maio, a bolsa que me guardava estourou. Dessa vez, não sei por qual desatino. Minha mãe gritou: "Lídia, Lídia!" e Lídia veio rapidamente. Entramos no hospital de manhã, mas só nasci às 19 horas, do dia 11/5, Clínica Dalmasia Pose, Rua João Balbi, 753, Belém. Foi lá que nasci e chorei pela primeira de muitas vezes, sem nem saber que existiam outros choros tão sentidos. Estando tudo normal, dias depois voltamos para casa. Mamãe ainda na mesma rotina de solidão, agora mais a chamar: "Lídia, Lídia!" Para 10 minutos, 20 minutos depois ouvir: "Me chamou, dona Lila?" Cansada, minha mãe resolveu ela mesma fazer algo, recém-operada. Deu mal. Vamos falar rapidinho de Camilo Salgado, médico de alma boa que virou mito para muitos paraenses, cultuado como santo popular. Dizem que seu espírito ajuda os doentes, dizem que ele aparece e salva os desassistidos. Naquele dia, Camilo apareceu em forma de gaveta. Porque minha mãe, vejam bem, por suas andanças pelos antiquários de Belém, acabou comprando um armário enorme que pertenceu justo ao falecido santo popular. E botou o armário justo no seu quarto de dormir. Abrindo uma gaveta do armário, ainda cheia de costura, desistindo do Lídia, Lídia, minha mãe abriu sua barriga em vários pontos. Uma dor enorme, um grito, sangue, desmaio, eu no berço, fazendo bué-bué, e Lídia mais uma vez vindo correndo de forma inesperada. Para todos, susto. Para minha mãe, repouso absoluto. E ainda na solidão, minha mãe sofria na mão da Lídia. Dona Lila, já vi muita visagem nesse quarto. Outro dia saiu um homem todo de preto de trás dessa cortina. Eu corri, né? A senhora nem pode correr, né, dona Lila? Então mamãe gritava: "Sai, Lídia, me deixa", enquanto segurava o riso para não ter dor. E Lídia saía rindo e rebolando. Lídia dizia que o velho Camilo Salgado estava por lá. Ela sentia, sempre seguida das constatações. "E a senhora nem pode correr, né, dona Lila?" Passado um tempinho, finalmente o apartamento do conjunto Batista Campos ficou pronto e nos mudamos, deixando a casa da avó Daisy e do avô Fernando. Meus pais começaram sua vida de casal, agora com filhos, que era só risos e alegrias. E contrataram uma babá, também vinda do interior, como eram quase todas as domésticas. Ela se chamava Edith, com a Piaf. E com um Piaf, pardal, nossa Edith me cantava músicas de encantamento e de igreja. Coisas que minha mãe diz serem de outros tempos. Edith me amava enormemente. Se eu tinha gases, Edith não dormia. Se tinha febre, Edith chorava. Se eu estava bem, Edith sorria e éramos felizes passeando pela Rua Conceição, bem defronte de nossa porta.
Mas Edith também tinha seus estranhamentos. Certa vez, eu já andava. Minha mãe resolveu ver um navio-museu que estava atracado na escadinha. Edith, sem qualquer explicação, ficou nervosa e chorou o caminho todo dentro do táxi. Minha mãe perguntou a razão do choro. Ela só disse que estava preocupado com algo. Chegando na escadinha, todos deslumbrados com o imponente navio, bastou um segundo para eu aprontar. Me meti por entre as grades da Companhia das Docas, bem na beira do cais, com o rio revoltado lá de baixo. Cair era a morte. Eu, tão pequeno. De repente, a festa pelo navio parou e todos começaram a me chamar, pedindo que me afastasse da beira. Quem disse que eu, bebê, entendia? Fui me aproximando, as pessoas gritando, minha mãe chorando, os guardas das docas correndo para dar a volta para me pegar. E eu, quando vi aquilo, devo ter ficado nervoso, me aproximei da derradeira beira e cairia. Minha mãe já me viu morto, afogadinho dentro do caixão branco. Mas, no último segundo, um raio passou pela perna de todos num quase cair no chão. Ninguém soube explicar. Edith conseguiu se jogar com o braço estendido e encaixou o ombro em um vão de grade mais largo e, certeira, segurou firme meu calcanhar. Eu chorei, bué, bué, queria me soltar, bué, bué, e Edith, no chão, sem conseguir me puxar, mas garantindo minha vida com suas garras. Os guardas deram a volta por dentro do galpão e me resgataram, são e salvo. Minha mãe ainda chorava, mas agora eram lágrimas de vida. E só então perceberam Edith, toda rasgada, toda arranhada, sangrando do salvamento em se jogar em plena pedra. Tudo isso faz 42 anos. Segunda agora fiz aniversário e tanta coisa me voltou. Talvez seja o isolamento, a pandemia, não sei. Meus avós todos morreram e faz 24 anos que não piso na casa onde nasci, no quarto onde primeiro vivi. A casa ainda está de pé, alugada, mas passou a ser absolutamente estranha para mim. A clínica Dalmasia Pose foi demolida e construíram um prédio enorme no terreno. Um dia visito o local para procurar meu umbigo enterrado. O apartamento do conjunto Batista Campos foi vendido para um vizinho que ampliou sua morada. O velho armário do Camilo Salgado pertence a meu irmão, também médico. E quem sabe isso não o ajude a ser excelente profissional que é, humano e amoroso com seu paciente? Lídia foi trabalhar em um hospital, emprego que meu avô arrumou para ela, lugar propício para ver suas visagens. E da Edith, que me salvou com seu pulo certeiro de proteger a cria, ninguém sabe nada. Espero sempre que esteja viva e esteja bem, e que seja feliz. Fim. Esses relatos foram contados na época da pandemia. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma história e até o próximo vídeo. Tchauzinho!